Consultório de Psicanálise. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da criação desse projeto, desde a reforma até a finalização, toda a parte de marcenaria. Eu amei criar esse projeto, desenvolver essa proposta. Foi o meu primeiro projeto, o primeiro consultório voltado para essa área de psicanálise, e o resultado dele ficou maravilhoso. E nós fizemos esse projeto desde o início. Fizemos toda a parte de reforma. Quando a gente fez a primeira visita, a gente viu, que era uma sala um pouquinho antiga, e nessa sala tem algumas divisórias que a gente retirou desse espaço, para criar um novo layout. E nós desenvolvemos então todo o projeto 3D, toda a parte de marcenaria, como é que ficaria a disposição dos ambientes, que no projeto nós temos uma copa, uma recepção e a sala de atendimento separada. Então a gente colocamos um novo piso, pinturas de parede, os revestimentos, fizemos todo um projeto de luminotécnica de acordo com a nova marcenaria. Então nós desenvolvemos todo esse projeto e daí sim iniciamos a parte de reforma. Então nós começamos a nossa reforma tirando as divisórias antigas que tinham nesse espaço e fazendo uma reforma no gesso. Então a gente teve ali que tirar um rebaixozinho que tinha, fechar algumas sancas, distribuir os novos pontos de iluminação. Depois a gente foi para as paredes. A gente distribuiu novos pontos de tomada de acordo com a marcenaria, algumas posições que a gente precisava. Fizemos ali alguns retoques, algumas imperfeições das paredes também. E por último, a gente entrou com o piso vinílico. Fizemos o nivelamento do piso para depois a instalação. Vinílico e os rodapés de acabamento onde iria ficar aparecendo. E daí sim, depois de estar tudo prontinho, que nós entramos com a marcenaria. Vou começar mostrando para vocês então um pouquinho da recepção. A gente quando chega, a gente já percebe que nós temos essa divisória em MDF. Nós trabalhamos ali com material na cor branca, Nós trabalhamos com o piso vinílico amadeirado, então a marcenaria trabalhamos com algumas cores mais neutras. E essa divisória predominou no branco. E nós temos alguns negativos assimétricos, ali mais irregular, no decorrer dessa divisória, fazendo um detalhe para que ela não fique num material totalmente liso. E na parte de trás do sofá que nós temos na recepção, nós trabalhamos com essa mesma ideia. Levamos o painel até o teto, que nós temos ali uma arandela decorativa, e na parte de trás ali dando um acabamento para o encosto do sofá também, com os mesmos detalhes e negativos. E no mobiliário da recepção, nós trabalhamos ali com um móvel suspenso, funcionando como um aparador. Nós contornamos pelo lado de fora uma fita de LED, uma iluminação mais aconchegante, na iluminação 3000K. A gente fez um detalhe ali, a gente tem 4 portinhas, então a gente fez um detalhe ali ripado, para realmente disfarçar que são portas, E o ripado ele traz uma elegância para o mobiliário também. Então essas portinhas a gente fez um puxador chanfrado. A gente trabalhou com essas frentes bem limpas do mobiliário e algumas prateleiras ali em metalon, A base a gente trabalhou com metalon pintado na cor branca e as prateleiras de vidro. Então esse é um mobiliário mais decorativo mesmo, para apoiar ali uma bandeja ali com água, café. E esse estofado que a gente escolheu para recepção, o nosso sofá ali, ele é para 2 lugares. E a gente percebe que o mobiliário solto, ele tem muita importância, Ele traz muita beleza para o nosso espaço também. Então esse estofado eu acompanhei a minha cliente até a loja, nós provamos para a gente ver realmente o conforto dele. E nós escolhemos os tecidos também. Esse modelo que nós escolhemos, ele tem os pezinhos metálicos, a parte de fora ele é num couro caramelo e a parte do estofado ali fica num linho, um tom mais nude. Então ele ficou perfeito ali para nossa recepção. Indo para a copa, que esse ambiente da recepção e da copa, ele é integrado. Ao lado da copa, a gente tem um lavabo. E esse espaço, quem está sentadinho na recepção, ele tem uma leve visão, assim, enxerga um pouquinho assim da copa. Então aqui nesse projeto nós quisemos criar uma copa bem discreta. Então aqui a gente trabalhou com uma bancada aqui em quartzo branco. E para a gente tirar um pouquinho essa imagem de cozinha, a gente não quis usar nenhuma cuba em inox.
Nós escolhemos trabalhar com a cuba esculpida, no mesmo material da bancada, a gente trabalhou com um quartzo branco e seguimos com ele ali na parte de cima entre a bancada e o armário superior também. E só para vocês terem uma ideia, essa nossa bancada aqui da copa, ela tem 1,30 m de largura e 40 centímetros de profundidade. Então, fazer a cuba esculpida aqui no material da bancada também foi uma ótima solução, porque a gente não tem uma grande profundidade. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer a nossa cuba sob medida. Apesar de ser um espaço pequeno, nós temos bastante detalhes aqui nessa copa. Nos armários superiores, nós criamos um nicho com uma porta vazada. Seria para a gente deixar o micro-ondas um pouquinho mais camuflado, né? A gente não queria que ele ficasse totalmente aparente. Então nós criamos essa portinha com um ripado vazado, que deixou ele escondido e assim a gente ainda tem a circulação de ar que é necessária para o elétrico. Então na nossa bancada nós deixamos ali, acrescentamos mais um ponto de água, para que a gente tivesse um filtro de água ali apoiado. Nós temos um gaveteiro, né, uma gavetinha para talheres e abaixo a gente embutiu o frigobar. E nas portas do lado, nós fizemos a mesma ideia da portinha do micro-ondas. Fizemos essas duas portas de baixo com um ripado vazado, porque ali dentro a gente deixou uma lixeirinha escondida, já que a gente não tinha espaço para embutir uma lixeira na bancada. A gente deixou uma lixeirinha ali dentro dos armários, então também a gente precisa ter uma circulação de ar. E nós também embutimos um toalheiro. Então a gente tem um toalheiro ali, então quando a toalha estiver úmida, a gente também precisa de circulação de ar. Então por isso a gente definiu dessa forma. Tem umas portinhas com o ripado vazado. E esse MDF que nós utilizamos na copa é o cinza cristal chess, acabamento chess, que ele não é totalmente liso, ele tem uma texturinha e ele é da Arauco. E um detalhe que a gente criou aqui entre a copa e a sala de atendimento. Como nós não temos abertura para esse lado da copa e recepção, nós só temos janelas ali onde fica a sala de atendimento, eu criei um vidro alto, ali é um vidro fixo, mas ele ajuda na entrada de iluminação natural. Ele estando ali no alto, a iluminação que vem lá da sala de atendimento, ela vaza um pouquinho aqui para a parte da copa. E isso, deixa esse ambiente um pouquinho menos isolado. Essa iluminação natural que vem da sala de atendimento, ela ajuda bastante ali na recepção também. E entrando aqui na sala de atendimento, a gente percebe que a gente fez um detalhe diferente nessa parte da divisória. Nós fizemos um ripado um pouquinho mais espaçado e ele também tem um alinhamento com esse vidro que nós criamos entre a sala de atendimento e a copa. Então ele tem esse alinhamento ali na altura e esse ripado espaçado, a cada 6 centímetros a gente colocou uma ripinha de 2 centímetros. Então ele fica um pouco mais espaçado e cria esse efeito na divisória que fica bem interessante, Deixa ela mais elaborada, não fica tão simples quanto um painel liso. Olhando para essa área aqui de atendimento, onde a gente tem o divã, que é para o paciente ali se deitar, a cadeira da psicóloga ela tem que ficar exatamente atrás desse divã, para que não tenha nenhum contato visual com o paciente. Então a cadeira ela fica bem atrás ali do divã e nessa parede em que fica a cadeira a gente seguiu esse ripado mais espaçado e trabalhamos ali também com duas fitas de LED, uma de cada lado, que fica entre nós criamos aqui uma prateleira suspensa com um detalhe aqui em acabamento, em metalon pintado de branco. Então ali a gente tem alguns livros, que a minha cliente ela utiliza. Então ali ficaram os livros mais decorativos. E ao lado da cadeira dela, a gente também precisou criar um móvel de apoio, que ali ela tem ali alguns itens que ela precisa, alguns objetos. E esse móvel ele é de rodízio. Ele é um móvel, que a gente consegue movimentar, então se ela precisar, ela puxa um pouquinho mais para perto dela ou mantém ele ali no local original. Nós temos um mobiliário solto aqui também no meio do ambiente. Aqui nas nossas imagens nós temos somente uma poltrona, porque a poltrona da minha cliente não chegou ainda. Esses estofados foram mandados fazer sob medida, escolhemos os tecidos também separado, tudo que combinasse aqui com o nosso projeto. Mas aqui no centro a gente vai ter as duas poltronas com mais uma mesinha auxiliar. E esses estofados aqui, eles funcionam para diferentes tipos de atendimento.
A minha cliente também me pediu para criar diferentes sensações aqui com iluminação. Então, nós trabalhamos aqui com fitas de LED. Nós temos uma luminária de chão, que também ela pode ser acendida somente ela. Então, todas essas iluminações auxiliares a gente trabalha com uma luz quente, 3000K. Ela é num tom mais amarelado, para que fique realmente aconchegante esse espaço. Além da iluminação que a gente criou, né, toda a iluminação principal no teto, mas também com opções de acendimentos separados, né? Então a gente tem ali os interruptores para acender de acordo com a necessidade, cada luminária. E essa mesa de atendimento da minha cliente, nós utilizamos uma medida um pouquinho mais profunda do que normalmente a gente utiliza. Normalmente eu utilizo entre 65 centímetros, no máximo 70 centímetros para essa mesa de atendimento. Mas como a minha cliente queria apoiar totalmente essa parte aqui, né, do braço, que ele ficasse com toda essa parte aqui em cima da bancada, para quando ela estivesse usando o notebook, a gente teve que aumentar um pouquinho a profundidade da mesa, que ficou com 80 centímetros. E como no lado de dentro nós temos um gaveteiro na lateral, 80 centímetros para um gaveteiro é uma profundidade muito grande. Então a gente fez ali uma divisão interna. De um lado, a parte de dentro da mesa, nós temos esse gaveteiro, e na parte que seria, no caso, a parte da frente onde o cliente senta, essa lateral ali, para não ficar um painel totalmente liso, nós seguimos ali o mesmo detalhe ripado que nós temos nas divisórias, e ali a gente fez uma portinha. Ela fica ali uma portinha camuflada. Então ali a gente deixou um pontinho de tomada, né? Que em cima da mesa nós temos um passa-cabo para ligar o computador. Então a tomadinha tá ali dentro dessa portinha que nós criamos, e é mais um espaço de armazenamento também. E atrás dessa mesa, fazendo um painel de fundo mais decorativo, né? Para esse nosso espaço, nós criamos uma estante. Então nós temos ali uma parte de bancada. E nessa parte de baixo, nós temos ali, criamos um gaveteiro e algumas portinhas ali para guardar os materiais que ela utiliza no dia a dia. E aproveitando uma parede que a gente tinha de lateral mais estreitinha, foi onde nós criamos esse contorno aqui da estante numa profundidade um pouquinho menor. Então, atrás ali da parte da cadeira, a gente criou um painel ripado, num tom amadeirado, para trazer um aconchego aqui para o nosso ambiente também. Mas o que predomina realmente é o tom de branco e cinza na marcenaria, e o amadeirado ficou mais na parte do vinílico e em alguns detalhezinhos ali de marcenaria na recepção e nessa parte de trás da estante. Nós contornamos também nessa parte do painel uma fita de LED aqui, moldurando a parte do ripado, que ali a gente fez um detalhe ali, uma estante mais estreitinha, algumas prateleiras, somente para decoração. E o que ela utiliza de material fica tudo guardado dentro dos armários. E a gente tem um detalhe nessas portinhas na parte de baixo, que a minha cliente precisaria de alguns armários com chave. Então, para que não ficasse essas chaves ou as fechaduras aparecendo na marcenaria, que esteticamente não fica muito interessante, a gente especificou uma trava magnética para algumas portas. A gente tem uma pecinha que a gente posiciona exatamente onde foi instalado a outra parte do acessório, na parte de dentro da porta. Então a porta só abre se tiver essa pecinha, que ela funciona como um ímã. Também é uma ótima opção quando a gente precisa ter um armário fechado, mas não quer ter uma chave ali, uma fechadura aparecendo. E no nosso lavabo, nós criamos essa bancada no mesmo material que foi utilizado na cozinha, para ter uma unidade aqui, que nós temos esses ambientes um do lado do outro. Então a bancada a gente trabalhou no quartzo branco também, e também esculpimos a pedra no mesmo material. Exatamente porque a gente não tem uma profundidade tão grande, então aqui a gente fez a cuba sob medida. Aqui a gente também utilizou uma válvula clique, que dá um acabamento bem bonito. No mesmo material que foi feito a pedra, foi feito o acabamentozinho aqui dessa válvula. E na parede nós trabalhamos com espelho de ponta a ponta e trabalhamos ali com algumas emendas junta seca, só para dar um detalhe e não ficar um espelho totalmente liso. Então foi pensado mesmo na estética. Na parte de baixo, né, o mobiliário aqui, a gente trabalhou no amadeirado, já que o restante do ambiente aqui tá num tom bem leve. Aqui a gente predominou as paredes num tom de gelo, a pintura. A divisória mantemos no branco. E no outro lado da parede, nós criamos um armário alto. Nós tínhamos um dente aqui nessa parede do banheiro, então nós aproveitamos o alinhamento desse dente para criar um armário alto aqui para produtos de limpeza.
Então aqui a gente fez uma portinha fecho-toque, ficou bem discreto. E a lateral, que é bem quando a gente entra no banheiro, a gente vê a lateral do móvel. Então nessa lateral, de cima a baixo, nós trabalhamos com um espelho também, para dar uma amplitudezinha aqui no nosso espaço. Gente, e eu fiquei feliz demais com o resultado desse nosso projeto. Ver o nosso projeto fora do papel é muito gratificante, né? A gente vê como funciona tudo que a gente pensou em todos os detalhes, né? Toda essa parte estética também, a minha cliente ficou muito feliz com o resultado. Nós criamos um ambiente aconchegante, apesar de toda a divisão que a gente precisou fazer, nós conseguimos deixar o nosso ambiente bem amplo e conseguimos criar todos os espaços que a minha cliente precisava. Ficou super funcional o nosso projeto, ficou elegante, então nós ficamos muito felizes com esse resultado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, que tenha servido de inspiração para quem está precisando também. Então, se vocês puderem, curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal, para que a gente traga cada vez mais vídeos interessantes e que ajude vocês que estão assistindo aí também. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao nosso projeto e quiserem deixar aqui, mandar um comentário aqui pra gente, pode perguntar que eu respondo aqui vocês todas as dúvidas que tiverem.